Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui 1 Timóteo, capítulo 2 e, se der tempo, um pouquinho do capítulo 3 também, porque são muitos capítulos essa semana. É importante entender o contexto histórico dentro desses dois capítulos. Primeira coisa que o apóstolo Paulo escrevendo aqui a Timóteo, é como se Timóteo fosse um presidente de estaca e ele precisasse chamar bispo e colocar a igreja em ordem, né? Então a primeira coisa que ele vai falar é sobre o culto, como deve ser dirigida as reuniões na igreja, e ele coloca a ordem nessa parte. E depois ele vai falar de chamados, ofícios no sacerdócio, né? Como Timóteo ele poderia fazer para escolher um bispo, né, nas igrejas ali e assim por diante, tá bom? Então vamos começar aqui, dentro desse contexto, o versículo 1, dizendo: Admoesto-te, pois antes de tudo, que faças súplicas, orações e intercessões, e ação de graça por todos os homens. Né? Então, aqui ele pede para que Timóteo ele ore por todos ali, ação de graça, oração de agradecimento, de petição, de intercessão, para que ajude as pessoas. Né? E ele fala, a todos os homens. O que significa? Que Timóteo ele tinha que orar por todas as pessoas, né? Aqui, o contexto histórico é importante, porque mostra que está falando de orar por todo tipo de pessoa. E aí ele dá uma lista logo aqui embaixo, falando de governantes, reis, né? No nosso caso político, nós devemos orar por todas as pessoas, né? E é isso dentro desse contexto que ele vai falando aqui sobre que Deus também ele quer a salvação de todas as pessoas, ou seja, que não faz acepção de pessoas aqui. O versículo 4 diz: o qual quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, aqui Deus ele quer que todos os homens se salvam. Aqui é mais uma vez o contexto de todo tipo de pessoa. Que Deus ele não faz acepção de pessoa, como ele já ensinou lá em Atos, capítulo 10, 34, né? No qual Pedro diz, né? Em verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Então, por isso que ele fala todos. Deus ele abriu a porta para que todos pudessem ser batizados e entrar no reino de Deus, tá bom? É esse o sentido aqui. Versículo 5 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É interessante que ele coloca aqui que só existe um mediador, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, e no final ele coloca Jesus Cristo, homem, que se fez homem. É por conta dele ter se feito homem e padecido na carne as dores e aflições que ele passou, foi para nos salvar. Então, por isso que ele é o nosso mediador para nos salvar aqui. Versículo 8: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira nem contenda. Aqui ele fala de orar em todos os lugares, né? Não precisa orar só no templo, só na sinagoga, mas em todos os lugares nós devemos orar. Aqui ele usa a expressão de a mãos levantada, né? Essa é uma expressão de felicidade, de rogar a Deus. Se você tiver numa oração de rogar, em súplica, em humildade, é de joelho. Então tem todo tipo de oração aqui nas escrituras, tá bom? O versículo 9, vou passar para o versículo 10 aqui. O versículo 10 e 11 diz assim: Mas como é decente para as mulheres que professam servir a Deus, com boas obras. Mulher, aprenda em silêncio com toda a sujeição. Aqui, né, o apóstolo Paulo ele está falando do culto na igreja, e aqui ele fala, né, que é honroso para a mulher toda boa obra que ela faz no evangelho. Então, o apóstolo Paulo tem várias mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo ali no ministério dele, tá bom? Então, aqui, quando fala aqui da mulher, aprenda em silêncio, com toda a sujeição, a gente tem que entender que ele está começando aqui o contexto do ofício no sacerdócio, de ser chamado bispo. Então ele vai estar entrando dentro desse contexto aqui. É importante para entender aqui, ó. O versículo 12 ele já dá uma ordem, né, dizendo: Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Mais uma vez ele fala da mulher em silêncio aqui. Eu peguei no grego aqui a palavra aqui que é traduzida como silêncio, e tem algumas traduções que, em vez de estar escrito silêncio, a tradução cabe aqui tranquila, ou seja, a mulher esteja tranquila na igreja.
ele está falando a respeito do chamado, tá bom? Então, por exemplo, aqui quando ele fala aqui, ó, ah, porém, a mulher não ensine nem use de autoridade sobre o marido. Essa palavra sobre o marido aqui também poderia ser traduzida aqui como de marido, ou seja, ela não terá a mesma autoridade de marido. Aqui está falando de ofícios no sacerdócio. Então a mulher ela tem o sacerdócio, mas ela não tem os ofícios no sacerdócio, diácono, mestres, é, elder e assim por diante. Ofício dentro do sacerdócio a mulher não tem, mas ela tem o sacerdócio. Então a tradução, ao invés de ser sobre o marido, seria de marido. Ela não tem a mesma posição de ofícios na igreja, tá bom? Então seria mais cabível aqui para nós essa tradução aqui. Então, aqui também, quando o apóstolo fala não permito, porém, ele está dando uma ordem, tá bom? Ele não está dando um ajuste, uma sugestão ou uma súplica, ele está dando uma ordem, eu não permito. Ele, com a autoridade dele de apóstolo, ele está falando, a mulher não pode ter autoridade no ofício no sacerdócio, é isso que significa aqui, tá bom? Então ele está trazendo aqui as explicações para Timóteo aqui. Versículo 13 ele diz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Bom, essa afirmativa de Paulo aqui, ele não significa que o homem foi formado primeiro, que ele tem autoridade sobre a mulher, não é isso. Até porque, se nós formos olhar para Gênesis, a criação, os animais foram criados primeiro do que os homens. Então, os animais são superiores aos homens? Não. Homem e mulher, eles são parceiros iguais, tá bom? Eles juntos se completam nessa caminhada aqui na Terra, tá bom? Tem diversos discursos que mostram sobre isso aqui. Bom, continuando aqui, o versículo 4, ele continua, 14, ele diz assim, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui ele usa a ideia, né, de, olha, Adão não foi enganado, a Eva foi enganada ali. No que sentido a Eva foi enganada? Ela foi enganada quando ela escutou a serpente, Satanás, no sentido que disse que não morreria, né? Então ele mentiu, e nesse sentido ela foi enganada. Mas ela foi capaz de perceber que era necessário ela comer do fruto para dar início nesse plano, né? Para podermos progredir e caminhar rumo ao nosso Pai Celestial, tá bom? Então é esse o sentido aqui. E aí fala que Adão não foi enganado. Por quê? Porque depois que Eva comeu, ela oferece ali, né, o fruto a Adão e ela explica que ela vai ser expulsa por ter comido, mas ele vai permanecer sozinho no jardim do Éden. Então Adão, se lembrando do primeiro mandamento de que eles deveriam crescer e multiplicar-se, então crescer e multiplicar sozinho não ia dar certo. Então ele come para que o homem exista, né? Aliás, o fato de Adão e Eva terem comido do fruto tornou eles possível procriar, ter filhos, tá bom? Então, aqui não significa que aqui quando ele fala que Adão não foi enganado, mas a mulher sim, né? Não significa que depois que Adão comeu do fruto, então a mulher que comeu primeiro, então o castigo é sobre a mulher. Não, nada disso. Ambos partilharam do fruto, tá bom? Adão, ele partilhou do fruto assim como Eva. Então, esse tipo de comentário não é adequado dizer, foi porque Eva comeu primeiro, então o castigo vem. Não, não. Somos parceiros iguais, os dois partilharam juntos do fruto. Você acha que tem alguma importância se um comete uma transgressão um dia e o outro cometer no outro dia? Tem alguma importância? Não tem. Então, ambos juntos ali para que pudesse ter o homem existir, para que pudesse dar início ao plano do Pai Celestial aqui, tá bom? Versículo 15. Ela salvar-se-á, porém dando à luz a filhos, se permanecer na fé, na caridade, na santidade com modéstia. Então aqui falando da mulher, a gente não pode ler o versículo todo de uma vez, no sentido assim, a mulher vai se salvar, porém dando à luz a filho. Não é uma condição da mulher para ser salva dar à luz, ser mãe, tá bom? Não é isso que está falando aqui. Está falando, quando ele diz aqui, ela salvar-se-á. Então, ponto. Ela vai se salvar, ela pode ser redimida.
todos nós somos redimidos por Deus, por meio da expiação de Jesus Cristo. É isso que está colocando aqui. E depois ele fala, porém, dando à luz a filhos. Aqui ele está falando de uma dádiva, um presente que ela recebeu, que era de conceber e ser mãe. Tá bom? Então é isso que significa aqui. E a salvação, ele dá a condição não na questão dela ter filho, mas ele coloca na condição se permanecer na fé, na caridade, na santificação com modéstia. O que está acontecendo aqui em Éfeso, né? Muitas mulheres estavam dando atenção a falsos mestres e se desviando da verdade. Então o apóstolo Paulo está fazendo um contraste aqui de quem vai ser salvo, quem permanecer na fé, quem permanecer na caridade, no amor, né? É isso que ele coloca aqui, tá bom? Então é esse o sentido aqui do texto. Vamos passar rapidinho aqui para o capítulo 3, tá bom? Que vai falando aqui sobre os ofícios, né? Os chamados na igreja. Aqui a gente consegue observar logo nos primeiros capítulos, aqui nos primeiros versículos, que o apóstolo Paulo ele dá mais atenção na qualidade de quem vai ser chamado do que ele prescrever da qualificação. Qualificação no sentido da pessoa ter faculdade, ser letrado, não, ele põe mais sentido aqui na obediência, de ser uma pessoa digna, né? Vamos observar aqui, né? Aí ele começa aqui, ó, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma da palavra fiel. Se alguém deseja, o episcopado, excelente obra deseja, né? Aqui ele está falando, se alguém deseja ser bispo, né? Ter o papel de bispo ali, está desejando uma excelente obra. Por quê? Porque a pessoa está desejando servir a Deus. De igual modo, uma pessoa que quer fazer missão está desejando uma boa coisa, quer fazer servir ao Senhor, tá bom? Essa palavra aqui, esta é uma palavra fiel, né? A palavra fiel aqui é no uso, no sentido de ele deve ser fiel à palavra, para se tornar bispo aqui. Aí ele vai falando aqui da dignidade da pessoa, que é mais importante no sentido da dignidade aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Porém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja quantas qualidades aqui o bispo, né, ele deve ter. E junto aqui, né, a dignidade, né, que ele começa a mencionar aqui, ó. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganâncias. Essa parte é interessante, né, que se a pessoa é de torpe ganância, ela só vai pensar no dinheiro. E aí ela se esquece das ovelhas do Senhor. Então é importante não ter essa torpe ganância, né? Só de querer correr atrás do dinheiro, de conquistar bens materiais. Então a gente realmente tem que correr atrás, né, da nossa salvação e buscar a salvação das outras ovelhas também. Então é a qualidade do bispo aqui, né? Não cobiçoso de torpe ganância, mas modesto, né? E contencioso e não avarento. Não governe, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, em toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então ele coloca aqui, né? Se uma pessoa não consegue cuidar da própria casa, como é que vai cuidar da casa de Deus aqui? Versículo 11. Da mesma sorte, as suas mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Inclusive, é uma das coisas para um homem ser chamado bispo, primeiro é entrevistar a mulher, para ver se ela vai prestar esse apoio, né? Porque o chamado de bispo contém muitas responsabilidades ali. Então a mulher é chamada primeiro. Se a mulher recusar o chamado, achar que o marido não vai conseguir, ou que vai ser difícil, o marido, aliás, não vai nem ficar sabendo que ele ia ser chamado bispo, né? Porque primeiro é entrevistado a mulher ali, tá bom? Vamos terminar aqui o versículo 15. Aí nós finalizamos aqui a mensagem de hoje. Diz assim: Mas se eu tardar para com... Mas se eu tardar para que saibas que convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Aliás, esse capítulo só vai até o versículo 16. A gente pode ler o versículo 16 também. Mas aqui ele está falando, ó, se eu tardar, se eu demorar para ir, né, o apóstolo Paulo está falando, convém andar saiba como convém andar na casa de Deus. Então,
Essas palavras de Paulo é como se fosse um manual para Timóteo dirigir o culto da igreja, para escolher novos bispos, novos líderes ali, como deve ser a mulher do bispo e assim por diante. E ele coloca todas essas qualificações aqui para uma pessoa ser bispo, tá bom? E ele não, veja que ele não coloca aqui qualificações do sentido de a pessoa ter faculdade, ter um bom relacionamento. Não, ele fala da dignidade da pessoa, tá bom? Às vezes a pessoa pode ter várias qualificações no sentido de intelectual, mas se a pessoa não é digna, ela não pode exercer esse chamado, tá bom? Então, finalizando o versículo 16, ele diz assim: sem dúvida alguma, grande e misteriosa mistério da piedade. Aqui é interessante pegar o versículo 16, que tem uma tradução de Joseph Smith. E na tradução de Joseph Smith eu achei que dá mais ênfase aqui, porque na tradução de Joseph Smith não fala que o grande mistério é da piedade, mas ele coloca Jesus Cristo como o centro de tudo, né? Então vou ler pela tradução de Joseph Smith, fica melhor para nós aqui, ó. A coluna e a firmeza da verdade são, sem dúvida alguma, grande mistério da divindade. Então ele não coloca aqui na outra palavra que estava aqui da piedade, mas da divindade, né? O grande mistério está na divindade. Cristo, ele é o centro, né, do plano de salvação aqui. Ele continua: Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado aos gentios e acreditando no mundo, recebido acima para a glória. Então, Cristo ele se torna, e além de ser divino, ele se torna humano, está entre nós, paga pelos nossos pecados e ele é recebido na glória. Ele é exaltado, né, acima de todas as coisas. Então é assim que eu compartilho essa mensagem hoje. Gratidão por vocês estarem aqui e todos os dias nós estudarmos juntos. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.